alguns anos a gente consideraria impossível um país anexar outro. A gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia e agora Trump desejando a Groenlândia. É ver os próximos passos disso. O Putin tem o interesse dele, o Trump tem e a China também tem. O que isso dá de recado pra gente? O mundo está posicionado de que forma? Mais forte está se impondo. E o Brasil vai ficar sendo o mais fraco até quando? E no vídeo da Débora, ela citou a Groenlândia, né? Tem tempo que eu não falo Groenlândia, então nós vamos lá, o público agora vai ficar comentando aí, me sacaneando, mas que os Estados Unidos, o Trump precisa de terras raras, né? E que Groenlândia e Brasil, quando citava de Brasil, né? Citou Groenlândia e citou outros interesses dos Estados Unidos, que os Estados Unidos precisa disso para desenvolvimento de tecnologia e tal. Bom, defesa nacional deles. E aí tem um vídeo aqui da CNN, né? Que o título é Putin, os Estados Unidos têm planos sérios sobre Groenlândia. Então foi a fala do Putin em relação aos Estados Unidos. Vamos ouvir e vamos entender esse vídeo aqui. E depois nós vamos continuar falando de Trump, vamos continuar falando de Putin, Estados Unidos e todos esses conflitos aí que estão acontecendo no mundo. Vamos nessa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou que o interesse dos Estados Unidos pela anexação da Groenlândia é sério e não apenas uma extravagância de Donald Trump. O líder russo participou de um fórum sobre o Ártico e comentou os interesses dos Estados Unidos pelo território. Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что сказал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. O presidente Donald Trump já mencionou várias vezes seu desejo de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Mas quais são os motivos que estão por trás desse plano? Nosso analista internacional, Lorival Santana, vai contar quais são esses motivos com a ajuda da imagem de satélite. Um mapa que mostra exatamente, e é impressionante quando a gente vê a Groenlândia nessa posição. Não é essa arte, definitivamente não é. Aqui a gente até consegue ver o tamanho dela, mas a dimensão global é no outro mapa. É no outro mapa, depois a gente mostra essa tela. Veja, com o aquecimento global, essas áreas aqui, esses mares, estão se descongelando. Então, está criando uma nova geopolítica em torno dessa região aqui. Veja como ficaria muito melhor, embora a gente não goste do aquecimento global, para o norte da Europa, o leste da Eurásia. Olha a Rússia aqui, que é o mundo ele faz assim, né? Ele é redondo. Então, essa parte de cá se junta àquela parte lá do extremo do Canadá, né? Do extremo oeste do Canadá. E essa navegação é muito dificultada durante o inverno, por causa do gelo. Então, os navios poderão passar por aqui em mais um número de vezes e sem ter que usar quebra-gelos, né? Enfim, tudo isso fica mais facilitado com o aquecimento global. Mas vamos olhar então a outra tela que havia sido mostrada antes para a gente discutir as questões, né? Importância militar. Bom, os Estados Unidos já tem uma base lá, a base aérea de Thule, que aliás foi visitada pelo J.D. Vance, né? Pela mulher dele hoje, né? É também uma área em que, de contenção, porque é uma base aérea e antiaérea também, de contenção dos novos mísseis hipersônicos que são capazes de atacar os Estados Unidos pelo norte. Toda a hipótese de ameaça por mísseis hoje dos Estados Unidos é no sul, porque hoje os mísseis que existiam até agora, eles vinham pelo sul e não pelo norte, por causa da distância. E agora, então, daí a importância defensiva dessa área. Navegação, a gente já comentou, minérios de terras raras, óleo e gás, petróleo e gás, ficam mais acessíveis também com o degelo, com o aquecimento global e há um potencial muito grande desses minérios na Groenlândia. Além disso, a gente está observando que o Trump quer deixar um legado, ele quer entrar para a história como um dos poucos presidentes dos Estados Unidos que expandiram o território americano. O grande ídolo dele é William McKinley, que conquistou o Havaí, né, que era um reino antes, conquistou Guam, Filipinas, até o final da Segunda Guerra Mundial, e também exerceu influência sobre Cuba, isso por causa das guerras hispano-americanas, né? Esse mapa é interessante, Lorival, desculpa se eu te cortei, só para me localizar a capital da Groenlândia e a base americana que existe ali. Esse reforço militar se concentraria na base ou, bom,
tomando conta da Groenlândia, ele espalharia bases para onde ele quisesse no território, né? Exato, se o território se tornasse dele, sim. Agora, interessante como o Putin fica confortável com o desejo do Trump. Primeiro que hoje eles são parceiros, né? A imprensa russa está dizendo que hoje Estados Unidos e Rússia têm uma visão bastante alinhada. E segundo, porque isso normaliza as anexações que Putin está pretendendo fazer na Ucrânia, por exemplo, né? Então, pretensões expansionistas de territórios que pertencem a outros povos passam a ser normalizados. A China também gosta muito dessa tese, né? Porque quer ficar com Taiwan e exercer enorme influência, sobre ali, se projetar sobre o Mar do Leste e do Sul da China e até sobre o Mar da Tasmânia, lá entre a Austrália e Nova Zelândia. Então, tudo isso é muito bom para esses três governantes com pretensões imperialistas. Quanto menos resistência, melhor. Bom, e aí você vê, né? Como o mundo muda, né? Você tinha ali Putin como um grande vilão, ele exerceu força na área, e aí ele fez um plebiscito, botou a população para votar. A população votou, foi lá e foi anexando, né? A outra tese é que a população só votou porque tinha força militar, tinha imposição, e ele foi lá e tomou o território. Tem o temor da China com Taiwan e agora tem os interesses dos Estados Unidos da América, especialmente do Trump, com a Groenlândia. Aí nós já reagimos um vídeo recente, né, quando começou esse debate, logo no início quando o Trump ganhou, deve ter uns 3 meses, e parece que a Groenlândia tem em torno ali de 50 mil habitantes só. E que seria uma anexação com recompensa, né? Se os Estados Unidos fosse comprar a Groenlândia. E que a população votaria se quer ou não. Sem imposição de arma, mas que ele disse que também não se compromete que não vai usar arma. É extremamente vital, de interesse vital. É assunto de segurança nacional para os Estados Unidos e que ele não vai medir os esforços, que ele não pode garantir. Então, assim, começa pelo mais simples e vai até o mais complexo, né? E o que pode acontecer nesse mais complexo? Nós vamos buscar um outro vídeo aqui para que a gente entenda, para que entendamos juntos, o interesse no Ártico, né? Então, o que está por trás desse interesse no Ártico? Esse vídeo mostrou razoavelmente aqui, mostrou bastante, e nesse mapa a gente vê, né? Aqui tá a capital, tudo é gelo, né? Aqui tu tem um pedacinho de terra só, né? Aqui tá a capital, aqui tá a população, tá concentrada aqui, tem uma base americana aqui em cima. E no mapa ilustrado de amarelo, esse aqui, por exemplo, ó, a base americana aqui e a capital aqui. Todo o resto é gelo. Mas, e com aquecimento global, facilita a navegação, tem uma importância militar, porque como você viu no mapa aqui também, aqui é a Rússia, então já tem uma base americana aqui, mas teria muito mais capacidade militar. Facilita a navegação, como já foi afirmado. Tem os minérios, óleo, gás, que também isso aí tem interesse. Então, assim como no Brasil, na Amazônia, também tem interesse em explorar. Na Ucrânia, o Trump tem interesse em resolver a situação da Ucrânia e adquirir a parte das minerais raros, das terras raras da Ucrânia, e por aí vai. O Putin tem o interesse dele, o Trump tem, e a China também tem. O que isso dá de recado pra gente? O mundo está posicionado de que forma? O mais forte está se impondo. E o Brasil vai ficar sendo o mais fraco até quando? Temos capacidade de impor alguma coisa ou apenas vamos ter que mitigar o dano?
na América do Sul, o Brasil vai se impor a tua influência na América do Sul? Venezuela está aí do lado. Reagimos a um vídeo da Venezuela já, e Venezuela com ligações com a Rússia, ligações com o Irã. Como é que o Brasil vai se comportar? Bom, vamos aqui terminar o vídeo e vamos abrir aqui um outro vídeo para entender esse interesse no Ártico. Vamos lá. É melhor. E um último ponto importante, você até passou por isso. A Groenlândia é rica em que tipo de minério, exatamente? São os minérios que são usados nas baterias de lítio, na fabricação de carros, de armamentos. A indústria usa muito, são cerca de 20 minérios de terras raras e também minerais estratégicos, grafite, uma série de minérios desse tipo que são cada vez mais importantes no contexto dos carros elétricos e não só, mas principalmente de armamentos também, níquel, nióbio, uma série de minérios. Há alguns anos a gente consideraria impossível um país anexar outro. A gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia e agora Trump desejando a Groenlândia. Ver os próximos passos disso. O Japão está fazendo exercícios para retirar a sua população do sul, porque tem uma invasão de Taiwan. Muito obrigado, Lorival Santana. Bom, é isso. Mano, volta. Deixa eu abrir o vídeo aqui que eu já tinha fechado. Esse vídeo do Ártico aqui, porque vai ser interessante a gente reagir. Então, por favor, me ajuda aí enquanto eu abro. Vou dar uma lida aqui no superchat do Davi Freitas, mandou 99 cents de euro. Não deixou mensagem. Felipe, boa noite, Glauber e Walter. Espero que estejam muito bem. Poderiam, por favor, em honra às polícias militares do Brasil, convidar o advogado César Mello. Ele tem muitas boas ideias para as PMs. Foi aquele outro superchat que eu havia lido. Obrigado, irmão, pela sua sugestão aí. Fernando Gonçalves. Fala, Glauber, irmão, só para te agradecer, não desanima não. Fique firme, todo o meu respeito, Nova Jersey. Obrigado, irmão, pelo seu superchat aí, pela sua mensagem também. Glauber não tá desanimando não, tem assunto que dá uma desanimada, né, Glauber? Mas Glauber é irmão. Persistente, irmão. É isso aí, cara, a gente, né, dá uma balançada às vezes, né, porque é difícil, cara, é difícil. Aí ele fala isso, mano, porque eu falo, pô, é difícil ter esperança, né? É difícil acreditar na classe política, é difícil acreditar no progresso do Brasil, mas estamos aí, né? Cada um fazendo a sua parte. O principal, eu entendo, é a gente cuidar do nosso, cuidar da nossa família, e cada um vai contribuir um pouco além que pode. Nossa proposta é contribuir aqui no canal, no podcast. Mas o principal é com a gente, é em casa, é com a nossa família. E o adicional é aqui. Outros vão para a política, outros vão dentro de uma empresa, num projeto social e por aí vai. Vamos nessa? Vamos lá. Então vamos aqui, mais um vídeo da CNN. Rivalidade no Ártico está aumentando, dispute. Vamos reagir. Vamos continuar olhando para o cenário internacional, porque o presidente russo Vladimir Putin disse que as rivalidades geopolíticas estão aumentando no Ártico, mas a cooperação na região é possível. A declaração surge em meio à ameaça novamente de Donald Trump de invadir e anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Priscila Yazbek, não pode virar uma guerra fria. Putin falando, Trump falando, ou seja, novamente a disputa entre União Soviética e Estados Unidos por territórios. Já passamos dessa fase, a Groenlândia hoje é da Dinamarca. Exatamente, Uribe. E Putin, inclusive, repetindo... Dinamarca que está na OTAN, né? Então, como é que resolve o conflito de dois países da OTAN? E a Dinamarca vai poder fazer alguma coisa contra os Estados Unidos? Vamos lá, vamos ouvir. Uma retórica que ele tem usado ali para falar sobre envolvimento dos países com a OTAN. Então Putin disse que os Estados Unidos estão falando sério sobre anexar a Groenlândia, falou que está preocupado que a OTAN veja o norte como um possível ponto de apoio para conflitos e disse que a Rússia nunca ameaçou ninguém no Ártico, mas que está monitorando a situação de perto. Portanto, Vladimir Putin, presidente russo, expressando preocupação com essa região do Ártico, que é uma região historicamente disputada por Estados Unidos, Rússia e também China, já que é uma região também que fica estrategicamente localizada. Só para a gente lembrar um pouco de geografia
geografia, para quem não lembra, a Groenlândia fica mais perto da América do Norte do que da Europa, está a 26 quilômetros de uma ilha, Ellesmere, que fica no Canadá, enquanto isso está a 321 quilômetros da Islândia. Portanto, está mais perto da América do Norte do que da Europa e é uma região, inclusive, onde fica uma base militar dos Estados Unidos, a base de Peter Fick, que é a base militar, inclusive, mais ao norte do Departamento de Estado americano e é usada para alerta de mísseis, defesa de mísseis e vigilância espacial. Então, Putin faz esse alerta sobre a presença americana na Groenlândia, sobre essa tentativa de Donald Trump de anexar a Groenlândia, que é um território autônomo, um território semi-autônomo desde 1953, mas que pertence à Dinamarca. Agora, falando sobre essa polêmica, então, de Donald Trump de anexar a Groenlândia, ele subiu. É um território autônomo, ela corrigiu, é um território semi-autônomo, mas que pertence à Dinamarca. Porra, esse Dinamarca. Não é. Agora, é curioso quando tu olha o mapa, né? O mapa mundi te dá uma interpretação equivocada, né? Quando tu olha o mapa, parece que tá do lado da Rússia, né? Mas são, o que ela falou? 320 quilômetros aproximadamente, acho que é isso, 320. É. E 21 quilômetros 21 quilômetros? Só isso? de alguma ilha, né, que tem ali perto. Né? Canadá, né? Vamos voltar? Cadê? Parei aqui. Tá, vamos nessa. Putin falando, Trump falando, ou seja, novamente a disputa entre União Soviética e Estados Unidos por territórios. Já passamos dessa fase, a Groenlândia hoje é da Dinamarca. Exatamente, Uribe. E Putin, inclusive, repetindo uma retórica que ele tem usado ali para falar sobre envolvimento dos países com a OTAN. Então, Putin disse que os Estados Unidos estão falando sério sobre anexar a Groenlândia, falou que está preocupado que a OTAN veja o norte como um possível ponto de apoio para conflitos e disse que a Rússia nunca ameaçou ninguém no Ártico, mas que está monitorando a situação de perto. Portanto, Vladimir Putin, presidente russo, expressando preocupação com essa região do Ártico, que é uma região historicamente disputada por Estados Unidos, Rússia e também China, já que é uma região também que fica estrategicamente localizada. Só para a gente lembrar um pouco de geografia, para quem não lembra, a Groenlândia fica mais perto da América do Norte do que da Europa, está a 26 quilômetros de uma ilha, Ellesmere, que fica no Canadá, enquanto isso está a 321 quilômetros da Islândia. Portanto, está mais perto da América do Norte do que da Europa e é uma região, inclusive, onde fica uma base militar dos Estados Unidos, a base de Peter Fick, que é... É isso. O que são 20 quilômetros? 16, ela falou. 26 quilômetros. Certinho. Sim, porra. 26 Mas perto que quilômetros. tem que ir pra minha casa, Isso pô. que eu ia te falar. 26 quilômetros chega em casa, né? E 320 também é perto, pô. É perto. Dá pra sair do Rio de Janeiro, digamos. É perto. Do lado. Quantos quilômetros é daqui pra Venezuela? Muita coisa. Pois é, pô. 320 quilômetros é pertinho, pô. Vamos lá. Continuando. A base militar, inclusive, mais ao norte do Departamento de Estado americano e é usada para alerta de mísseis, defesa de mísseis e vigilância espacial. Então, Putin faz esse alerta sobre a presença americana na Groenlândia, sobre essa tentativa de Donald Trump de anexar a Groenlândia, que é um território autônomo, um território semi-autônomo desde 1953, mas que pertence à Dinamarca. Agora, falando sobre essa polêmica, então, de Donald Trump de anexar a Groenlândia, ele subiu o tom nessa quarta-feira, disse que os Estados Unidos vão até onde for preciso para anexar a Groenlândia, porque, segundo ele, isso é importante não só para a segurança dos Estados Unidos, como para a segurança do mundo todo, e disse, inclusive, que isso seria de interesse da Dinamarca. A Groenlândia é essa ilha, que é a maior ilha do mundo, 80% coberta de gelo, mas que tem ricos recursos minerais, e com o derretimento de gelo, esses recursos minerais, eles acabam ficando ainda mais possíveis de serem explorados, por isso essa disputa também dessas potências, e isso vem incomodando não só os dinamarqueses, mas também os groenlandeses, que são favoráveis a uma independência da Dinamarca, mas não estão gostando nada dessa retórica hostil de Donald Trump. A gente vai ouvir, então, o que disse o presidente americano. Greenland for national security and international security. So I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland, and the world needs us to have Greenland, including Denmark. Denmark has to have us have Greenland, and we'll see what happens. But if we don't have Greenland, we can't have great international security. If you look at the ships outside of Greenland, China, Russia, places that we have to be there. If we're not there, we can't have national or international security. So I view it from a security standpoint, we have to be there.
É isso. É isso. Então, tá dito. Rivalidade no Ártico tá aumentando. O Putin falou. O Trump já vinha falando, né? E vamos ver como é que vai ficar isso.